Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 112, versículo de número 1, versículo de número 3. O versículo de número 1, vou fazer uma leitura direta e vou terminar no versículo 3, né? O tema está dizendo: a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Nessa noite eu estou bastante alegre. A gente está num tempo bastante grande. Você está vindo aqui e nós temos tido assim bastante atividades na nossa igreja La Matriz. Nós estamos com muitas obras, semelhante aqui também, né? Muitas obras e muitas coisas têm acontecido, mas o Senhor tem sido conosco, tem nos feito vencer as dificuldades que nos têm sido impostas ao longo da nossa caminhada. Estamos bastante contentes por estar conseguindo vencer, que isso para nós é uma alegria. E estou feliz, volto a dizer, de poder estar aqui junto com os amados, louvando e bendizendo a Deus nessa noite. Me alegro também de estar vendo o nosso amigo, né? Eu estive com ele aí, a família, né? Tá aí a esposa, né? É a Deglier, isso aí, Deglier. Né? É uma satisfação, né? Vê-lo aqui. Há mais ou menos uns 3 meses atrás eu te encontrei lá perto do Ambaí, né? Aí a gente conversou um pouco e hoje eu estou te vendo aqui, estou bem feliz por isso. Né, pastor? Já há muito tempo atrás a gente caminhou aqui, né? A gente conversou muitas coisas. Está de volta aqui, para nós é uma alegria vê-lo, viu? E a sua esposa também, a sua família. Que Deus continue abençoando. E neste momento, a gente deseja falar sobre alguns pontos que o Espírito Santo tocou nos nossos corações a respeito de princípios de Deus para uma família abençoada. Isso não é igual aquelas conversas que a gente via antigamente, que são no campo do divertimento, mas é algo muito sério. Como sério, pastor? Porque funciona, porque nos faz andar para frente, né? As crianças, elas são novinhas e elas são ensinadas com muito desvelo, muito cuidado, né? Elas não sabem falar, elas com muito tempo de trabalho da mãe, do pai e dos avós, elas vão aprender a falar. As mamães mais antigas sabem disso, o quanto foi difícil, né? Às vezes na igreja nós contemplamos mães que são verdadeiras águias. Às vezes a filha já casou, às vezes a filha já teve 4, 5 filhos, mas mães que são verdadeiras águias. Uma vez eu fui numa pregação lá na Barra da Tijuca e estava pregando um pastor muito famoso das igrejas Reina, pastor presidente das igrejas Reina, e dentre os ouvintes da pregação desse pastor estava a mãe. Aí eu assentado assim no púlpito, aí quando ele começou a pregar, ele apresentou a mãe, apresentou a família, apresentou. E quando ele apresentou a mãe, eu já sabia que ela era a mãe dele. Porque quando ele abriu a Bíblia e deu a introdução, e quando ele começou a dar a introdução, a mãe dele olhou para a face de cada um e reparou nas expressões faciais que cada um tinha quando ele começou a falar. Olhou, mediu, analisou e julgou. E olha,
o rapaz, né, o senhor é um pastor presidente de 170 e poucas igrejas. E a mãe dele lá, filho, olhando, medindo, analisando para proteger o filhão. Né? Então a gente entende, né, esse cuidado que existe. E eu estou muito alegre, né, porque eu estou aqui, né, Deus, esse tempo, né, 8 meses ainda estou com uma neta, né, aí eu e a minha esposa revivemos, né, minha filha? Revivemos assim o início, quando nós tivemos 3 filhos, né, os filhos cresceram, casaram, só mais novo que ainda não, né, Rafael, evangelista Rafael, inclusive, nome do nosso prefeito, né, evangelista Rafael está ali no caminho do Senhor, mas as 2 filhas que estão aqui, a Tatiane está lá atrás com a sobrinha, a Rafaela, né, está ali descansando um pouco, que a peleja, meu irmão Cris, ó, peleja grande, agora está novinha, ainda está leve, mas peleja já está pesando, e então já está bem, o negócio está 10 minutinhos até dá, mas vai passando 20 minutos, 30, 40, aí fica mais pesado. Então a gente está feliz, né, por Deus ter feito e estar fazendo coisas grandes na minha família. Eu creio que vocês também, né, os papais, as mamães, estão alegres por tudo que Deus tem feito. Eu sei que cada um dos seus tem uma história, e uma história muito importante, que só os senhores sabem o tamanho da importância da história de cada um. Só que essa noite eu estou com essa conversa maravilhosa, né, de estar trazendo a palavra. E a palavra, o que ela vem fazer para mim e para ti? Ela vem te alimentar, ela vem nos alimentar. E esse alimento que a palavra tem, uma das penúltimas vezes que eu estive pregando aqui, eu falei sobre o alimento que a palavra dá, né? E é uma coisa muito consistente, realmente. A palavra alimenta a nossa alma. Às vezes a pessoa está com o rosto aborrecido, às vezes não é porque a pessoa é aborrecida, não, é porque está faltando algum alimento na pessoa, está faltando algum remédio na pessoa. E a palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus, ela é remédio. Falamos aqui na época do conselho que ele também é um remédio, que a gente até falou que os psicólogos curam com palavras, os médicos dessa área, que são os psiquiatras, eles cuidam com palavras, mas principalmente com tratamento medicamentoso. E a palavra de Deus, ela é um remédio que desce para o meu coração e o seu através dos nossos ouvidos, mas faz o mesmo efeito e resolve, cura e restaura e faz de nós pessoas melhores. Então, foi me dado um tema como o princípio de Deus para uma família abençoada, e eu relacionei alguns princípios. E esses princípios, eu comecei pelo princípio que a própria Bíblia manda, que tem que ser o primeiro. A Bíblia manda, pastor, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Admoeste, pois, antes de tudo, que ore, interceda. Versículo 1 do capítulo 2 de 1 de Paulo a Timóteo. Então, antes de falar de qualquer outro princípio, eu vou falar sobre o princípio da oração. São princípios que nós vamos estar falando para que a família fique firme, para que a família esteja pronta para as adversidades. Tem adversidade? Tem. Tem alguns que dizem aí que você vem, que você vai enriquecer, você vem, que você nunca vai ficar doente, você vem. Isso é mentira. Nós passamos por lutas aqui na terra. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Observe que ele não está dizendo que ele fez tudo e passou tudo por você, e você não passará e nem sofrerá nada. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: você vai passar, mas você vai precisar ter bom ânimo. O que é bom ânimo?
é não desfalecer quando a dificuldade chegar, é não desanimar, mas é procurar enfrentar a situação. É fácil? Não, enfrentar a situação é muito difícil. E aí, nós estamos começando a falar sobre o princípio da oração, que é aquilo que faz o que você ouve estar potencializado na nossa vida. O que é potencializado? É ter poder. Poder a gente entende na linguagem da mecânica, da eletrônica, da engenharia, que é quando você alimenta alguma máquina para que ela preste um serviço. Na vida espiritual, a oração é isso. Ela é o alimento que eu e tu, nós precisamos para que a gente consiga realizar as coisas que são mínimas, que são necessárias para que nós venhamos a ser próximos, venhamos a vencer a oração. A oração, eu costumo dizer em algumas pregações que eu faço, através do Espírito Santo, que para nós conseguirmos mantê-la constantemente na nossa rotina, a gente tem que olhar para o hábito de orar igual a gente olha para o hábito de escovar dentes, de tomar banho e de se alimentar. Se nós não olharmos para a oração por este prisma, nós nunca seremos adultos numa vida de oração. Nós nunca estaremos capazes para as dificuldades que a vida nos dá. Que a vida não dá só dificuldade para quem é cristão, a vida dá dificuldade para todos, porque isso faz parte da vida. Tem um ditado muito popular e muito antigo também, que não se usa mais, que dizia porque eu quase não ouço mais, que o hábito que faz o monge. Né? Na minha época, eu ouvia muito, há uns 30 anos atrás, hoje eu tenho tempo que eu não ouço isso. Mas o que faz você ser o que você precisa ser são os hábitos que você tem. É que faz você ser uma pessoa diferente. E o hábito de orar, que nós falamos aqui, como nós temos que olhar para ele, para que nós sejamos perseverantes neste hábito, é o hábito de orar que faz com que você tenha peso. Com que você seja diferente. Que ao você tentar alguma coisa, você consiga êxito naquela coisa. Costuma-se dizer de uma forma bem simples que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E a oração, ela é o que faz você se sentir melhor na vida. Ao você entrar e ao você sair. Tem pessoas que vivem deprimidas e às vezes elas acham que ninguém gosta delas. Isso é antigo, muito antigo. Mas o problema não está em quem não gosta da pessoa. O problema está na pessoa, que ela se sente assim. Então nós lidamos muito com dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que nunca se abate, está sempre pronto. Tu fez alguma coisa com ela, ela te dá um soco e te joga no chão. Mas ela não fica triste. Outro tipo de pessoa que aconteceu alguma coisa que ela fica triste e chora. E às vezes não vai nunca mais naquele lugar que ela foi entristecida. Tem sim pessoas assim. E isso está no meio de nós. Às vezes dentro de uma família que as pessoas têm o mesmo ensinamento, aparecem esses dois tipos de pessoas. Pessoas que é o tempo todo pronto para qualquer coisa, né?
E aí, o hábito de orar é ele que vai fazer você, digamos que você seja essa pessoa que fica triste com algumas coisas que acontecem. O hábito de orar vai fazer você ficar mais firme, vai fazer você entender que aquilo que foi falado não foi uma indireta para você. Do outro lado, se você é muito elétrico e alguém fizer uma coisa contigo, você quer dar um soco, você quer fazer alguma coisa, você vai ficar mais calmo. De um lado funciona como um calmante, do outro lado funciona como uma dose de ânimo, uma dose de uma estima melhor, né? Uma autoestima desejável, você consegue fazer as coisas. Isso tudo é tão grande, mas tão grande, se eu fosse falar só sobre esse assunto, eu entraria no lado sentimental. Relacionamento que não está certo, uma pessoa muito deprimida, outra pessoa muito exaltada. Aí, sem querer, brincando, a pessoa esmaga a outra. Brincando. E vice-versa, no sentido oposto. Poderia também entrar para falar do lado profissional. As pessoas mais exaltadas, elas são mais ousadas no lado profissional, também cometem erros maiores do que a pessoa que não é tão exaltada. A pessoa que não é exaltada, ela é mais comedida em suas ações. Pergunta o colega: vem cá, o que eu tenho que fazer por aqui? O que você acha? Ó, você faz assim, 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 assim. Aí já dá um livramento, que ia fazer uma besteira, já não faz mais. Mas as pessoas mais exaltadas já têm uma tendência a errar primeiro e perguntar depois. Então, se eu fosse entrar por este assunto, o assunto seria muito comprido e muito longo. Só que eu quero falar algumas coisas aqui, o Espírito Santo tem tocado no meu coração. E a oração, ela vai temperar. Ela vai trazer equilíbrio. E não existe uma estrutura bem sólida se não houver oração. Por isso que nós colocamos aqui como primeiro princípio de Deus para a nossa vida familiar. Precisa ter oração. Aí, nesse assunto de oração, vou dividir em duas partes. A primeira é a oração da igreja. E a segunda é a oração em casa. Ué, pastor, a oração da igreja é tradicional dizer que a igreja é o local de orar. Uma vez eu estava no ônibus, aí Jesus me tocou para eu poder pregar, eu preguei. Quando eu comecei a pregar, o rapaz falou assim: cala a boca, porque aqui é igreja. Aí Deus me deu um grande livramento, que tinha um rapaz que era segurança. Ele se levantou e falou assim: irmãozinho, pode pregar à vontade, eu quero ver o que esse cara vai fazer contigo se você continuar pregando. Aí o rapaz era 4x4, né? Era um crente afastado. Aí o outro rapaz ficou todo sem graça e ficou quietinho. Aí eu falei o que Jesus queria que eu falasse e ficou tudo bem. E depois esse rapaz, ele sentou do meu lado e começou a conversar comigo sobre o Evangelho. Não entendi muito, eu entendi porque Deus faz coisas que a gente nem espera. E Deus fez isso e foi uma bênção a viagem. E quando eu me lembro, eu me alegro muito, né? Porque foi uma coisa muito diferente que eu passei naquela manhã. Foi um negócio muito forte. Foi um negócio muito diferente. Então, aí eu vou voltar a falar dos dois assuntos, né? Oração da igreja e oração em casa. Oração da igreja. Em Isaías, tem uma passagem que está dizendo assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Existem versões que diz para todas as nações. Nessa época se tinha mais o oriental. Nós sabemos que o Ocidente desenvolveu depois.
primeiro desenvolveu o Oriente. Mas quando ele disse para todas as nações, ele já estava incluindo o Oriente. Esse livro de Isaías foi escrito 720 anos antes de Jesus nascer. Então ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, ou para todos os países. E aí, doutrina. Por que é doutrina? Porque Jesus, quando ele entrou no templo, viu os cambistas vendendo, fazendo, acontecendo no templo, ele pegou o chicote, bateu. Diz a Bíblia que ele chutou a mesa dos cambistas, e ele diz assim: não façam a casa do meu pai disso. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Aqui Deus começa a falar conosco, e quando a gente chega na igreja, a gente tem que estar numa atitude de orar, atitude de oração. Porque nos lugares celestiais existe uma batalha. E se nós estivermos desatentos, não estivermos ligados nesse pensamento, nós poderemos sofrer uma tentação ou acontecer alguma coisa que não é para acontecer. Aí tá, então a minha casa será chamada casa de oração. Aí, princípio. Inclusive, quero dizer aqui que o Ministério Graça, ele trabalha muito em cima disso. Nós, até 2018, nós estávamos com cerca de 200 horas de oração por mês. Como assim, pastor? A igreja é um pouco maior do que essa, nós temos uma quantidade de membros, nós fazemos escalas de oração, dos quais os horários são preenchidos por pessoas que oram. Uma hora de 7 às 8, 8 horas, outro hora. De 8 às 9, outro de 9 às 10, outro de 10 às 11. A gente faz um relógio, né? Um relógio de oração. E, graças a Deus, este ano nós estabelecemos que nós estaremos fazendo 361 horas de oração por mês. As quartas semanas dos meses, nós estaremos orando de segunda até domingo de manhã. São 7 dias, 24 horas direto. As pessoas estão disponíveis, elas estarão e se disponibilizando, as pessoas estão disponibilizando para poder estar orando nos diversos horários que nós estabelecemos. De 8 horas da manhã de um dia, de 8 horas da manhã de outro dia. E Deus tem nos abençoado de forma muito grande, falando com o pastor, não falando com a igreja. Deus tem nos abençoado muito. Nós temos tido muitos batismos do Espírito Santo. Fechamos 2018 com 32 batismos do Espírito Santo. Fechamos 2018. E Deus tem ao longo dos tempos batizado muitas pessoas, não só as pessoas que são membros da nossa igreja, as pessoas que estão vindo da nossa igreja. Temos ganhado muitas pessoas que a igreja põe a força quando existe uma rotina de oração. A gente começou com muita dificuldade, ficamos 10 anos quase, orando 10 da noite só. Não tinha gente, a gente tinha horários fixos, a gente foi orando, e com o tempo a gente foi crescendo, e a gente hoje está conseguindo orar um pouco mais, embora o nosso objetivo é orar 24 horas até Jesus voltar. 365 dias, orando 31 dias do mês, 7 dias de semana, mas nós estamos a caminho, Deus está nos ajudando. Aí falei da oração na igreja, aproveitei para poder falar para os amados a visão do Ministério Graça de Oração dentro da igreja. Aí agora nós vamos para a oração dentro de casa, porque a nossa casa, ela também é uma igreja.